Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Eu sou Líbia Baúda, jornalista e diretora de comunicação do IGELP, e hoje o nosso convidado será Robson Coelho Valdez. Ele é doutor em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos pela UNB. O tema da nossa live de hoje será os motivos do embargo imposto pelos Estados Unidos sobre o Irã. Queria aqui dar as boas-vindas ao professor Robson. Professor, seja muito bem-vindo. O espaço hoje é seu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Líbia. Satisfação conversar com o pessoal da Ressala. Fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente possa ter uma ótima conversa. Prazer é todo nosso. Professor, a primeira pergunta é em relação aos embargos econômicos sobre a República Islâmica. O que está por trás, né, de tantos embargos econômicos e tensões políticas que envolvem, né, a República Islâmica do Irã hoje, pós-Revolução 79? E eu queria que você desse um panorama geral desse assunto para a gente aqui que é leigo no assunto. Então, né, Líbia, quando a gente fala de Estados Unidos em política internacional, é preciso que a gente tenha em conta alguns conceitos para tratar dos Estados Unidos, não só nas suas relações com a República Islâmica do Irã, ou, de repente, suas relações com a China, enfim, com a inserção internacional dos Estados Unidos de forma geral. É a questão do imperialismo. Tá? Então, quando a gente usa esse conceito de imperialismo, que é um fenômeno, na verdade, de um Estado nacional, que ele projeta seu poder econômico para além de suas fronteiras domésticas ou a área de influência regional, né, com o intuito de projetar esse poder econômico para outros povos, para outros estados, em prejuízo desses povos, desses estados, aí está o fenômeno do imperialismo. Então, se a gente for perceber, os Estados Unidos ele se enquadra nessas abordagens que estudam o imperialismo em todas as inspirações teóricas, ideológicas ou metodológicas que existem, que as ciências sociais oferecem. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o imperialismo a partir de uma abordagem, uma inspiração marxista, Rosa Luxemburgo, Lenin, Baran e Suíça, sobre todas essas abordagens marxistas, a gente pode ver a inserção internacional dos Estados Unidos a partir de uma inspiração marxista, uma inspiração social-democrática, como, por exemplo, John Robson, que vai dizer que o imperialismo ele acontece no capitalismo justamente porque existe ali uma tendência aos lucros excessivos, taxas de lucros, umas taxas de lucros reduzidas que vai levar com que essas empresas busquem, como se diz, mercados internacionais, que existe também quase que uma espécie de subconsumo das classes populares, então haveria uma necessidade do Estado agir também na forma de mitigar esse ímpeto imperialista que é inerente ao próprio capitalismo. Numa versão mais liberal, schumpeteriana, também, ele vai dizer que o imperialismo ele é uma tendência mais psicossocial, cultural, anterior ao desenvolvimento do processo capitalista. Tá? E que, então, também, se a gente for considerar essa versão schumpeteriana, a gente consegue enquadrar os Estados Unidos como um país capitalista, como um país imperialista. E, por fim, se a gente for usar a teoria de razão de Estado, também, uma abordagem mais anárquica das relações internacionais, uma pegada mais hobbesiana, a gente também vai ver a presença imperialista dos Estados Unidos. Então, para onde quer que a gente corra, no campo teórico, ideológico, a gente consegue enquadrar as relações internacionais dos Estados Unidos, a inserção internacional dos Estados Unidos, como sendo um país imperialista. Então, isso é dado. Tá? Às vezes a imprensa tradicional tem um receio em não usar esse termo. Acredito que por achar que seja uma forma pejorativa de lidar com as
as relações internacionais dos Estados Unidos. Mas é um fato, os Estados Unidos é um país imperialista. Então, as sanções econômicas dos Estados Unidos se inserem nesse contexto em que uma ação dos Estados Unidos, né, de intervenção, não muito longe, né, atua na deposição de Mossadegh, né, na implantação, né, em 53, depois da implantação do regime do Shah Pahlavi, né, um regime muito truculento, com população iraniana, uma ocidentalização muito forte. Tá? E aí nós vamos desembocar ali na Revolução Iraniana, em 79. Tá? E a partir daí, né, com a vitória da Revolução Iraniana, a gente vai ter, nesse contexto ali, o episódio ali dos reféns da Embaixada Norte-Americana, e a partir daí a gente vai ter uma série de embargos. Tá? Então, já em 79, a gente vai ter um embargo, o congelamento de ativos financeiros dos iranianos, né, numa ordem de 12 bilhões de dólares. Depois, em 84, a gente vai ter uma série de embargos também contra o Irã, por conta de uma pressão para impor um controle de armas sobre o Irã. Tá? Aí, em 92 também tem uma outra rodada de sanções do governo norte-americano. Em 96, 97, o governo Bill Clinton ele já vai emitir uma série de ordens executivas também, proibindo empresas americanas a transacionarem bens e serviços com o Irã. É como que eu posso dizer? Uma estrutura de sanções bem mais fortes sobre o regime iraniano. Tá? A partir de 2006 até 2010, a gente já vai ter também, né, nesse desenrolar dessa relação com os Estados Unidos, sanções do Conselho de Segurança da ONU também, acho que é a 1747, a 1803 e a 1929, né, que impõe sanções também ao regime, ao Irã. Tá? Então, nós temos ali, pós-revolução iraniana, uma tentativa de um congelamento de ativos financeiros do Irã no exterior, um controle do Irã sobre uma série de armas, né, por parte dos Estados Unidos e da comunidade internacional. Tá? E a partir de meados dos anos 90 em diante, a questão ela acaba se envolvendo mais diretamente, e principalmente, né, não motivo, é claro, com a questão do programa nuclear iraniano. Tá? Até 2013, a gente vai ter uma série de sanções secundárias dos Estados Unidos também, proibindo países de comprarem petróleo do Irã ou de transacionarem a tecnologia para o processo produtivo, na cadeia produtiva do petróleo. Tá? Mas só que a partir daí nós temos um movimento do grupo do Conselho de Segurança da ONU, mais o Irã, mais a Alemanha, né, para construir aquele que é conhecido hoje como um acordo global, de ação global, né, que prevê, né, que estava nessas negociações, né, um alívio das sanções secundárias sobre o Irã, alívio imediato dessas sanções secundárias sobre o Irã poderia, já em 2016, quando o acordo entrou em vigor, o Irã poderia, né, ter acesso a uma série de ativos que estavam congelados, ter o alívio de muitas das sanções, uma parte considerável dessas sanções secundárias, que poderia dar um alívio muito importante para a economia iraniana. Tá? E aí a gente vai ter, de 2016, isso no governo Obama, tá? A repercussão desse acordo dentro dos Estados Unidos, né? Recebeu muita crítica dentro dos Estados Unidos. Ele foi um acordo amplamente celebrado pela comunidade internacional, porque a Agência de Energia Internacional, da ONU, ela poderia fazer as inspeções
né? O Irã estava cumprindo com as exigências do acordo, né? E só que aí no governo Trump a gente tem uma reviravolta, e em 2018 o governo Trump ele decide, né, retirar os Estados Unidos desse acordo e impor o que ficou conhecido pelo próprio governo Trump como uma estratégia de pressão máxima sobre o Irã. Aí uma nova rodada de sanções sobre o Irã, na tentativa de estrangular a economia iraniana. Esse é mais ou menos o panorama. Tá? Agora, eu só queria também falar para as pessoas que estão aqui, que a gente está ouvindo, que está nos ouvindo, é que a questão das sanções, tá? Na verdade, existem três armas que um país ele pode impor a outro país, né, como forma de tentar modificar o comportamento daquele país que sofre as sanções. Então, ou por restrição ao comércio, ou por restrição ao sistema financeiro internacional. Tá? Então, essas restrições, tanto comercial, tanto quanto ao sistema financeiro internacional, elas podem se dar de forma gradual, de forma imediata. Tá? E existem três estratégias aí nessa forma de lidar com um país que vai sofrer essas sanções, que são sanções econômicas. Uma outra estratégia seria a guerra comercial e a guerra econômica. Tá? As sanções econômicas, quando elas são utilizadas por um país, geralmente um país mais forte, ela visa, na verdade, a mudança de comportamento daquele país que sofre as sanções. Ou seja, as sanções econômicas elas são implementadas como uma alternativa ao uso da força. Tá? Então, essas sanções, da mesma forma, elas podem agir de forma direta ou indireta. Né? De forma direta, você restringe o fluxo comercial desse país com o resto do mundo, ou o acesso desse país às fontes de financiamento internacional, as fontes de pagamento internacionais, né? E com o intuito de promover uma mudança de regime, né? Promover uma mudança de comportamento do país que sofre essa ação. Tá? Uma outra tentativa, uma outra estratégia, que seria a guerra comercial, né? Ela se dá entre parceiros comerciais que buscam, né, o país mais forte busca submeter ao parceiro comercial as suas exigências. Então há uma tentativa de aumento de tarifas, né? Então é mais ou menos o que aconteceu com a China e os Estados Unidos ultimamente nessa guerra comercial. Ou seja, tem a China e os Estados Unidos, eles são parceiros comerciais, não têm relações diplomáticas abertas, mas na área comercial, os Estados Unidos impôs uma série de exigências, aumento de tarifas, buscando fazer com que a China aderisse às exigências norte-americanas, e foi o que acabou acontecendo. Então, sanções econômicas, guerra comercial e a guerra econômica. A guerra econômica é quando o país ele atinge o país-alvo com o objetivo de dificultar que aquele país possa desenvolver sua capacidade militar. Aí a guerra econômica ela pode acontecer em tempos de paz e pode acontecer também em tempos de guerra. Tá? Então, as sanções econômicas, que a gente está falando, é o tema do nosso debate aqui, da nossa conversa, as sanções econômicas é o que os Estados Unidos utilizam principalmente, né, para tentar fazer com que o sistema político do Irã, o governo do Irã, mude seu comportamento no sentido de atender às exigências dos Estados Unidos. Né? E uma coisa importante também que tem que se dizer é que há uma vasta bibliografia que diz que as sanções econômicas elas não são efetivas. Muito pelo contrário. Quando elas são adotadas, né, quase 65% a 95% de todas as sanções que foram utilizadas contra países, né, não houve mudança de regime, não houve a mudança de comportamento dos países que afetavam, que se buscava, e pelo contrário, houve aumento da pobreza nos países,
a dificuldade de acesso da população a uma série de medicamentos, a comida, né? Houve um empobrecimento generalizado da população, né? Então, o que se coloca, que se discute é que as sanções, de maneira geral, elas não são efetivas como um instrumento para forçar a mudança de comportamento dos países alvos. Então, no caso do Irã, nós temos mais de 40 anos de sanções, não houve essa mudança esperada, né? O regime a revolução, ela continua forte no Irã e tem se mostrado, não só no Irã, mas como em Cuba também, né? Não houve mudança de governo, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente avalia a ação dos Estados Unidos, mais especificamente no Irã. A questão imperialista, uma abordagem extremamente imperialista dos Estados Unidos, das suas relações internacionais. A revolução está nesse pano de fundo, tá? E o programa nuclear iraniano também. Então, aí temos os elementos para a gente poder conversar e poder discutir a Revolução Islâmica, né? E as sanções, né, impostas ao Irã por conta desse contexto. Fora ainda toda a dinâmica geopolítica do Oriente Médio. Sim, e agora, professor, saindo aqui um pouquinho do tema político, a gente já vai voltar, por que o termo xiita, ele, entrando nesse contexto, acabou ganhando um significado tão pejorativo com o passar do tempo, não só aqui no Brasil, mas em outros países do Ocidente, especialmente após a Revolução de 79? O senhor acha que os Estados Unidos e as suas propagandas têm alguma coisa a ver com isso, tanto no sentido político quanto no sentido econômico também? Olha, tem, acho que um ditado que diz que quando você vai promover uma guerra ou uma ação de retaliação contra um outro país, né, para você conseguir o apoio da opinião pública doméstica, você tem que fazer com que a opinião pública doméstica não conheça profundamente aquele país que você está atacando, né? Então, há elementos assim fortes, né, não só em relação ao Irã, mas nossa conversa é sobre o Irã. É possível, sim, a gente encontrar elementos que mostram que a imprensa tradicional dos Estados Unidos usa dois pesos, duas medidas quando ela trata da relação dos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos se envolvem de uma forma mais intensa nas suas relações com outros países. No caso do Irã, por exemplo, o que se coloca que é muito corrente na sociedade americana, que o Irã é uma ameaça aos Estados Unidos. Né? Mas o que a gente vê, de fato, ao longo desses 40 anos, que é o contrário, porque é a República Islâmica do Irã que está há mais de 40 anos sob um embargo muito forte, né, capitaneado pelos Estados Unidos, né, que vem estrangulando a economia do país de forma severa ao longo desse período. Tá? É o Irã que está cercado por bases militares americanas no Golfo, né, frotas da Marinha Americana que patrulham as águas iranianas o tempo todo. Né? Então, é o Irã que teme e se defende e que se prepara para uma eventual ação mais incisiva do exército americano em relação ao Irã. Tá? Então, é muito mais fácil acontecer uma invasão dos Estados Unidos no Irã do que uma invasão iraniana nos Estados Unidos. Isso, os elementos estão aí para a gente poder chegar a essa conclusão. Tá? E a imprensa americana, ela usa, né, esse desconhecimento desde a Revolução Iraniana, né, como uma forma de influenciar a opinião pública norte-americana. Tá? E aí também entra outros elementos também, em todo esse caldo
geopolítico que acaba, né, transbordando dentro da sociedade americana, né, porque tem a questão árabe-israelense na Palestina, né, Israel tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos, né, existe uma lei nos Estados Unidos em que os Estados Unidos se compromete a manter uma superioridade estratégica militar de Israel em relação a todos os outros países da região, né? Então nós temos tudo isso aí como forma de convencer a sociedade americana de quem é o inimigo, né? E uma coisa importante, né, voltando à nossa primeira pergunta quando a gente falou sobre sanções econômicas, como as sanções econômicas são utilizadas como um recurso alternativo ao uso da força, quando se vai para uma guerra, né, a primeira estratégia são as relações diplomáticas. Então é muito fácil você falar para a sociedade, no caso a sociedade americana, e dizer, olha, nós tentamos tudo com o Irã, nós tentamos a negociação, nós fizemos uma série de sanções econômicas, ele não cedeu, né? E aí isso acaba legitimando, muitas vezes, uma ação militar mais incisiva, né? Então, são formas de você conseguir construir uma narrativa que legitime a postura dos Estados Unidos. Tá? Uma coisa importante, um exemplo muito importante desse posicionamento da imprensa norte-americana, quando nós tivemos o voo 655 da Iran Air, em 88, né, que foi quando os Estados Unidos derrubaram um avião de passageiros, né, e naquele momento a imprensa americana tratou essa fatalidade, esse erro dos Estados Unidos, justamente isso, como uma fatalidade, né? Como a imprensa ela não condenou os Estados Unidos de forma pejorativa, assim, e tratou tudo como se fosse uma fatalidade, e ainda culpou o Irã por não ter avisado a aeronave, né, que aquele espaço aéreo era um espaço aéreo que estava muito perigoso para ser sobrevoado, né? Ou seja, houve toda uma abordagem diferente da imprensa norte-americana para justificar o erro dos Estados Unidos na derrubada daquele voo, né? E um outro incidente que aconteceu foi quando a União Soviética também, por engano, acabou derrubando um voo da empresa sul-coreana, né? E matou 270 passageiros, 265 passageiros, algo assim, né? E naquele momento, a imprensa, é fácil você buscar isso na internet, era sempre assim, inadmissível como os russos, né, atacaram o avião sul-coreano, derrubaram o avião sul-coreano, ou seja, a abordagem da imprensa foi de condenação excessiva, extremada, não houve nenhuma complacência com os russos no caso do acidente. Então, quando os Estados Unidos comete o erro, a imprensa americana é bem complacente e consegue encontrar uma série de desculpas para os erros norte-americanos. Quando os outros, ou os adversários, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, cometem erros parecidos, a questão já é uma questão mais de valor moral, ou uma questão do bem contra o mal, né? Então, o sentimento anti-Irã, ele é crescente, sempre foi uma questão importante para a comunidade iraniana que vive nos Estados Unidos, porque ao longo desses 40 anos, a cada evento que estremece as relações entre Irã e Estados Unidos, né, automaticamente vem um sentimento anti-iraniano e cercado de uma série de desconhecimentos sobre o país persa, sobre as tradições, sobre a religião, e tem sempre assim essa abordagem mais acusatória,
né, de perseguição. Né? Então, eu acho que há uma dificuldade para se retratar os fatos como são no Irã, né? E, de uma certa forma, essa abordagem da imprensa norte-americana em relação aos eventos que envolvem o Irã e os Estados Unidos, né? Sempre abordando o Irã, a religião islâmica, de uma forma geral, de uma forma bem, assim, pejorativa. Tá? Então, a gente percebe quase como uma estratégia, né, de odiar o Irã. Né? E isso é difícil a gente encontrar os canais de transmissão, mas é o que se percebe, é o que se comenta, é o que a gente consegue identificar essas, vamos dizer assim, coincidências nesse tipo de análise. Né? Uma complacência muito, muito grande da imprensa norte-americana com os erros dos Estados Unidos, né? E uma abordagem nada complacente, muito pejorativa e muito acusatória em relação ao Irã e aos adversários dos Estados Unidos. E como que andam as relações diplomáticas, política e econômica com o Irã, entre o Irã e os Estados Unidos atualmente? O que é necessário para que essas relações elas passem a ser mais amigáveis? Em outras palavras, quais são os principais impasses políticos entre o Irã e os Estados Unidos? Você poderia nos explicar, por favor? Olha, de novo, os principais, atualmente, as relações dos Estados Unidos com o Irã, elas convergem para a solução, né, ou para o acordo nuclear iraniano, né, o acordo do Irã, os membros do Conselho de Segurança da ONU, mas a Alemanha. Né? Então, o governo Obama tinha expectativa de que aliviar as sanções, pelo menos as sanções secundárias, as sanções do Irã, o Irã poderia ter acesso a um ativo financeiro necessário para a economia iraniana, ia poder comercializar uma série de outros produtos, ia poder ter acesso ao mercado, poder vender o petróleo, enfim, uma série de coisas que poderia beneficiar e aliviar a relação do Irã com os Estados Unidos e com a comunidade internacional também. Tá? Então, isso vai muito ao encontro do que eu falei anteriormente, no que diz respeito à efetividade das sanções. Porque as sanções, elas são muito cruéis com a população e a efetividade das sanções ela é muito questionável. Então, é muito melhor você apostar na aproximação e no engajamento dos países com a comunidade internacional do que você seguir com a estratégia de promover sanções, né, que não promove a mudança de comportamento do país e penaliza principalmente a população do país. Então, o que temos agora é a tentativa de fazer com que os Estados Unidos voltem ao acordo nuclear, né, para que o Irã volte a ter acesso ao que é de direito, que são seus ativos que estão congelados no exterior, e poder comercializar com todo mundo, né, ou com uma gama maior de parceiros. Então, isso foi a tônica no governo Trump. O governo Trump, quando ele foi eleito, ele já foi eleito tendo o Irã como um adversário dos Estados Unidos, né, também a China, a Rússia, né, mas a questão iraniana é uma questão que mobiliza a opinião pública do país. Então, o governo Trump ele optou por sair do acordo, né, E na visão do governo Trump, esse era um acordo que a temporalidade do acordo era uma coisa que o Trump não concordava, porque o acordo nuclear do Irã ele tinha validade até 2030, né? Isso o governo Trump não aceitava, e o governo Trump queria outras coisas no acordo. Por exemplo, a questão dos mísseis balísticos deveria estar dentro do acordo, né? As relações do Irã
na Síria também era outra coisa que deveria estar no acordo, né? Mas só que o acordo nuclear é justamente isso, é um acordo nuclear, que você limitaria a capacidade de enriquecimento do urânio no território iraniano, né, em troca do alívio das sanções, né? Isso a Agência Internacional de Energia estava monitorando, o Irã estava cumprindo com os requisitos, né? E o governo Trump ele achava que não, né, que deveria incluir outras questões, não só a questão nuclear, principalmente a questão dos mísseis balísticos. Tá? Só que a questão da temporalidade, por exemplo, ela não se sustenta a partir da experiência norte-americana, porque até o tratado de controle de armas estratégicas entre Rússia e Estados Unidos também tem um prazo, vence agora em 2021. Né, e nem por isso Rússia e Estados Unidos deixaram de celebrar esse acordo. A saída dos Estados Unidos do acordo, ele enfraquece de maneira mais ampla todos os acordos internacionais, multilaterais, enfraquece as deliberações da Assembleia Geral, mas nesse caso do próprio Conselho de Segurança da ONU, né? Então a gente tem essas perdas não só para o Irã, mas para a comunidade internacional como um todo, porque era um acordo difícil de se chegar a um consenso, e como às vezes se coloca, né, nas negociações internacionais, às vezes um acordo não tão bom é melhor do que nenhum acordo, né? Mas o fato é que o acordo, nos moldes como estava estabelecido em 2016, que tinha sido assinado por Obama, pelos demais países e pelo Irã, era um acordo que abria perspectivas para o engajamento do Irã, né, em outros temas da comunidade internacional. Então, agora, com o governo Biden agora na região do G20, em Roma, ele já deu algumas declarações dizendo que está, né, buscando colocar os Estados Unidos de volta no acordo nuclear com o Irã, né? Então, acho que a conjuntura é mais ou menos essa. E a parte além dessa questão do acordo nuclear, tem a questão que opõe Estados Unidos e Irã, né? Que é uma questão, que são algumas coisas que de repente é da própria política externa, né, do Irã. O Irã, ele defende a revolução de 79, a Revolução Islâmica. Ela é contra a política externa dos Estados Unidos, de ingerência no Oriente Médio, enfim, uma série de outras questões que colocam Estados Unidos e Irã em lados opostos. Porque imagina para o Irã ter a poucas milhas de distância, né, a frota da maior potência bélica do mundo patrulhando suas águas, né, o seu mar territorial, né? E o Irã, de forma soberana, busca, com os recursos que tem, fazer frente a essa ingerência dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Aí, de novo, uma ingerência imperialista, tá, gente? Uma ingerência imperialista que a gente não pode deixar de assinalar, tá? Então, a gente torce para que o governo Biden busque esse caminho do diálogo com o Irã, né, porque o Irã, de fato, possa se engajar de forma mais efetiva com a comunidade internacional. E uma outra coisa importante, né, nessa relação do Irã com os Estados Unidos são os atores regionais, né? Porque nós temos aí a Arábia Saudita, as monarquias do Golfo, aliados dos Estados Unidos, né? Tem a questão, o Israel também, todos eles são aliados dos Estados Unidos na região, né? E todos esses países aí, as monarquias do Golfo, a Arábia Saudita, Israel, para eles é interessante essa pressão norte-americana sobre o Irã, né?
Então, a situação é muito complexa, porque na medida que você alivia, ou que você traz o Irã para um maior engajamento, né, você tem a resistência desses países que são importantes ali, são aliados importantes para os Estados Unidos na região. Né? Então, acho que mais ou menos são esses alguns dos elementos principais que tem na relação dos Estados Unidos com o Irã. Sem falar também nos últimos eventos, o assassinato do líder da Guarda Revolucionária iraniana, o assassinato do maior cientista do Irã, né, em território iraniano, e tem o acidente, a derrubada acidental do Boeing ucraniano por parte do Irã. Então, são eventos que ocorrem e que sempre estremecem essas relações. Sim. Professor, agora partindo para a última pergunta, como o senhor vê as relações políticas entre o Brasil e o Irã? Há elementos e meios que poderiam ser melhor explorados? O senhor acha que as relações do próximo ano aqui no país podem afetar alguma coisa na diplomacia brasileira com os países do Oriente Médio, futuramente, eu quero dizer? Olha, as relações do Brasil com o Irã, eu diria que são relações bem estáveis. Tá? Elas datam de 1903, né? Em 60 o Irã instala a sua primeira, foi um dos primeiros países a instalar a embaixada em Brasília, né, em 1960, a embaixada do Irã. Em 65 a gente teve a visita do Shah Pahlavi ao Brasil. Depois tivemos algumas visitas de alto nível em 2009, o Ahmadinejad veio ao Brasil. Em 2010 o presidente Lula foi a Teherã. O comércio hoje entre Brasil e o Irã é assim, o fluxo comercial acima de 2 bilhões de dólares, né? Tem uma assimetria, né, que favorece o Brasil, ou seja, o Brasil tem, acho que depois da China, acho que é o terceiro país que o Brasil tem o maior superávit comercial entre seus parceiros comerciais, ou seja, é um importante parceiro comercial do Brasil, o Irã, né? Deixa eu ver mais o que nós temos aqui. O Irã ele é um grande importador de produtos agrícolas brasileiros. Tá? O Irã ele vem tentando implementar uma economia, uma agricultura de resiliência no seu país. Essa é uma das estratégias. Em 2016, quando havia perspectiva de que o Irã, a partir da assinatura do acordo nuclear, pudesse ter acesso a esse montante de recursos que estão congelados no exterior, né? Então, houve uma série uma grande expectativa de que o Irã pudesse modernizar a sua infraestrutura, que está bem defasada, e nisso o Brasil poderia contribuir com bastante, e teria bastante oportunidade no incremento dessas relações. O embargo que o Irã sofre por conta da pressão máxima dos Estados Unidos não atinge aqueles produtos que o Brasil exporta para o Irã, né? Então, os produtos agrícolas, automóveis, como posso dizer, completos, né? Não, as autopeças estão sob embargo, mas o automóvel, né, todo montado, não. O Brasil, as carnes, os alimentos não estão não sofrem esse embargo, tá? Mas há uma dificuldade na relação do Brasil com o Irã que diz respeito às formas de pagamento. Então, ainda há um receio dos empresários brasileiros em fazer comércio com o Irã por temer justamente essa ação, essas sanções dos Estados Unidos, por conta dos embargos, do desconhecimento, e também uma dificuldade que o Irã enfrenta em acessar os sistemas de pagamentos internacionais, na questão acesso a divisas internacionais, que compromete, e que o Brasil e o Irã vem conversando, né, desde 2018, né, na tentativa de superar esses obstáculos, né, para implementar justamente a parceria. Há parcerias na área da ciência e tecnologia,
tá? Na área de educação, tá? E principalmente na áreas de investimento, na criação de oportunidades de incremento de negócios entre os dois países. Tá? No Oriente Médio, ele é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Então, é um importante parceiro e a gente tem que buscar fomentar essa parceria, acredito eu, né? E torcer para que essas sanções dos Estados Unidos elas sejam aliviadas, retiradas, né? Congelar todas elas, mas à medida que as sanções vão sendo tiradas das costas do povo iraniano, as oportunidades de incremento comercial com o Brasil elas são muito grandes. Ótimo. Professor, agora a gente está chegando aqui ao fim de mais uma live. Quero novamente agradecer a participação do Dr. Robson e também da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica da live. Não se esqueçam de seguir curtindo, compartilhando e conheçam também o nosso Instituto IGEL, que temos uma página aqui no Facebook e também lá no Instagram. Um bom fim de noite, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem. Assalamu alaikum e obrigado novamente, professor Robson. Alaikum assalam.